Esse vídeo demorou uns 10 anos para ser feito. Quando eu tinha uns 11, 10, eu sempre falava que eu ia viajar, que eu ia estudar fora, que eu ia embora, que eu ia pegar o avião, que eu ia sumir. Minha mãe ficava, para que você não vai embora assim e tal. Mas eu vim. O problema é que eu acho que eu deixei algumas coisas no caminho. Eu tava lendo um livro, Narcisse Goldman, do Hermann Hesse. E é basicamente falando sobre a dualidade entre a paixão, a experiência, o conhecimento, o estudo. E na minha cabeça sempre foi, não eram, não eram duas partes de uma moeda, eram dois caminhos. E hoje eu vejo que não, não são dois caminhos, são duas partes de uma moeda. Estudar, conhecer as coisas, é um caminho que tem sua metodologia segura de como eu devo fazer, como eu conheço o mundo, mas não é só isso. E eu vou dar alguns spoilers aqui, tá? E no livro, o Narciso, ele é esse padre que ele busca conhecimento, ele quer ser, eu não sei como é o nome, mas enfim, ele quer ser o dono do convento, tá ligado? E ele estuda, ele fala latim bem pra caramba, ele dá aula bem pra caramba. E ele passa a vida toda se esforçando nisso. E ele chega lá. Só que no fim, enquanto o Goldman, também que era padre, que viajou, fez merda, mas também viveu pra caramba, aprendeu muito. E ele chega de volta no convento e os dois têm essa conversa muito louca, falando assim, não, porque eu vivi essas paradas e tem arrependimento dos dois. Só que eu senti como o Goldman tava muito mais ciente das coisas e grato. Claro que chegou a idade e pra quem fica só nessa de experiências, de hedonismo, isso acaba, né? Porque você chega, você não tem nada construído, você não tem uma família, você não tem a quem se agarrar, uma instituição, alguma coisa, enquanto o Narciso tinha. E bom, sempre vão ser dois lados de uma moeda. Mas o ponto é que ninguém aqui é Narciso e ninguém aqui é Goldman também. Também. A gente tem que equilibrar essas coisas, né? E é mais ou menos sobre isso. Eu acho que eu não equilibrei muito bem. Tipo assim, eu tava numa aula de cognitivismo, e aí a gente tá, não, desenvolvimento da adultez e da velhice. E aí a gente tá tendo essa conversa sobre criatividade e como a criatividade é essa. Você tem uma base do conhecimento, e aí a partir dessa base você pode desenvolver outras maneiras de chegar nesse mesmo ponto. E isso se chama criatividade, buscar novos caminhos para uma solução, certo? Agora o ponto é, alguém estudou isso. Alguém estudou pra caramba, tipo, dedicou uma vida pra conhecer isso. E, pô, ficou um conhecimento lá delimitado. Tipo, é isso. Se você fizer pesquisa, se fizer uma experimentação, não tem pra onde correr, tá ligado? Mas exatamente. Agora, eu tava lendo o livro do Matthew McConaughey, aquele ator que fez Interestelar, que fez essas coisas. Muito brabo, meu autor favorito. E aí eu fui ler o livro dele, Green Lights. E, cara, ele não estudou, ele não fez psicologia, ele nem sequer fez especialização em cognitivismo, em desenvolvimento, nada. E ele no livro chega à mesma conclusão de que eu preciso ter uma base de conhecimento para poder desenvolver a magia que tem aqui dentro. Então, às vezes, você precisa dar um tempo, se esforçar mais em um esforço de meditação, de prece mesmo.
a si, aos seus caminhos, a essas coisas, ao que você já sabe, para poder desenvolver mais. E que loucura ele chegar na mesma conclusão que estudiosos levaram décadas para saber. E com a consciência de vida, a gente tem o mesmo conhecimento aqui. Então, não são dois caminhos, Gabriel. É uma moeda que tem seus lados. E você pode conhecer tanto por aqui como por aqui. Que burro eu fui. Que burro. A gente tem que valorizar mais, né? O amor, a amizade, tristeza, esses sentimentos, porra, ensinam muito. Muito, muito, muito. Tem que dar um espaço para esse tipo de coisa. E eu acho que ainda mais no tempo de vida que eu tô, dos meus 21 anos, é agora que vem a crise dos 20, que eu começo a ter esse tipo de pensamento. E aí você fica refletindo no sentido de tenho que focar mais no trabalho, eu tenho que focar mais em estar perto de minha família, o que eu faço. Mas não precisa ser separado assim, tá ligado? O trabalho, a arte, a beleza, a felicidade, essas coisas não tem que estar separadas, tá ligado? Eu acho que dá pra colocar uma filosofia de vida em que você faça tudo junto. Por que não? Por que não? Então, assim, eu não preciso estar preso em produtos diferentes. Talvez se o processo for o mesmo. Eu vejo muito pela ótica do Matthew, do ator. Pô, dá pra você alinhar as coisas, cara. Claro que na vida dele, tipo, a criatividade, essas ideias estavam muito mais conexas com o que ele era, né? Mas isso aí tem. Dá pra gente colaborar para outros pontos. Por exemplo, na minha vida. Eu tô aqui fazendo essa separação aqui. Separação não, essa coadunação entre, entre psicologia, minha vida, o que eu escrevo, o que eu deixo, o que eu vivo. E tudo tá aqui, cara. Tudo tá aqui. Então, tipo, eu tô meio que coadunando. Claro que eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas não sei, quando eu for trabalhar, talvez isso aqui venha ajudar em algum ponto. E se meu trabalho é conhecer gente, saber controlar de alguma forma pessoas, avaliar, estar aqui avaliando a vida, minha vida, vai ajudar em algum ponto. Isso aqui pra mim é arte. Isso aqui é criação. Isso aqui é criatividade. Porque eu preciso ter conhecimento dessas coisas e eu tô aqui desenvolvendo. Isso é um trabalho profissional, mas também é um trabalho existencial. Então olha como essas coisas podem estar juntas, saca? Eu acho que tem caminhos pra fazer isso. Eu tenho um amigo que ele tá estudando pra medicina e eu converso muito com ele. A gente fala direto. E dá pra ver como muitas características dele, e eu admiro muito ele, estão coadunadas assim, estão coesas, e eu vejo muito disso. Porque o que ele ama fazer é o que ele trabalha. E por vezes ele também ama fazer outras coisas. E ele arruma jeitos de juntar as duas coisas. Tipo, se quer aprender uma língua, se quer viajar, ele vai aprender para aplicar no trabalho, ou vai fazer um intercâmbio para poder fazer na graduação, tá ligado? Então são mundos que se juntam, entendeu? Eu acho que nesse correr da vida a gente acaba perdendo essa clarividência do tipo assim, eu tô aqui agora, tá ligado? E essas coisas estão passando tudo aqui, agora. Porque eu só penso quando eu tô, tipo, paro pra pensar quando eu tô no banho, ou quando eu tô deitado pra dormir, sacou? Essas coisas estão passando, tipo, eu tô falando, muitas coisas daqui eu reclamo de mim, e muitas coisas que eu quero mudar em mim estão agora no meu falar, no meu jeito de ser aqui. A vida é uma só, né? Eu tô fazendo esse devaneio gigante aqui, mas o ponto é que
essa experiência tem que ser unificada. E a vida, eu vou ser mais específico. As redes sociais, o trabalho, o estudo, a gente fica muito atolado em tudo que está acontecendo, é muito atrás do outro, não tem um tempo de ócio. Aristóteles tinha um ócio dele, Platão tinha um ócio dele, Camus, Nietzsche, Russell, todos tinham o ócio dele. E por isso eles criaram tanto, cara. A gente tem que ter nosso ócio. Não para criar uma teoria gigante, ficar conhecida aí nos séculos, mas para estar ciente da nossa vida e fazer bem esses aninhos que a gente tem aqui para criar. Se a gente ficar preso nessa correria louca, a gente não vai para lugar nenhum, velho. E voltando novamente ao Matthew, cara, ele tinha sonhos, tipo, sonhava com a África e ia pra África. Tipo assim, pra ele tudo tinha um caráter espiritual, assim, de, porra, se eu tô pensando nisso, isso aqui tem algum sentido cá fora. E por que não? Meus sonhos, se não são para a realidade, são da realidade. Então alguma coisa tem que ver aí. Eu não tenho as respostas pra isso, mas eu acho que tem algum sentido no meio. E, enfim, vamos trazer os sonhos mais pra realidade. Sonhar com as coisas, fazer com que aconteçam. E essa magia tem que estar aqui, tá ligado? Tem que estar aqui. Amar alguém é tão valioso quanto conseguir uma descoberta científica, tá ligado? Tudo é conhecimento em âmbitos diferentes. E eu ouso dizer que amar alguém e se dedicar de certa forma como um casamento é mais difícil, cara. Pelo menos na minha vida é mais difícil. Faz sentido eu pensar assim. Para outras pessoas a dedicação de anos de estudo pode ser mais difícil. Mas é isso. Eu tô notando o valor das experiências, das relações. Não vamos ser só Narciso, que ficou estudando, estudando, estudando. E no fim ele é só mais um padre nessa linha do tempo. E ao mesmo tempo que ele é só mais um padre, ele também é o único Narciso na vida dele. Então, cara, vamos ter coisas valiosas ao passo que a gente faz esses grandes projetos de vida. Porque dá pra encaixar os dois, não dá não? Eu acho que faz sentido. É isso. Dá pra amar o mesmo tanto em que a gente se dedica, se estuda. Dá pra amar o estudo. E dá pra estudar o amor. O importante é a gente colocar tudo no mesmo plano.